Tiffany era casada, era uma mãe dedicada de 2 crianças e trabalhava com educação infantil. Um dia, após chegar em casa, algo muito estranho aconteceu, e o seu marido ligou imediatamente para o 911. Mas o que realmente aconteceu com ela? Quanto mais se investigava, mais perguntas iam aparecendo. Oi gente, bem-vindos ao canal, aqui é a Roberta Hoff. O caso Tiffany Crawford. Tiffany Crawford nasceu no dia 28 de fevereiro de 1985. Ela era a filha de Gary e Cherry Webb. A Tiffany tinha 2 filhos, uma menina de 5 anos, a Symphony, e um menino de 4 anos, o Tristan. A Tiffany era casada com Jason Crawford, de 37 anos. O Jason tinha um filho do seu primeiro casamento, o Logan, de 14 anos, enteado da Tiffany. Todos eles moravam juntos em Cullman, Alabama. A Tiffany era descrita como uma pessoa amorosa e uma amiga leal. Ela se formou na Universidade Estadual de Atenas em 2009 com um bacharelado em Ciências no Ensino Fundamental. Ela trabalhou como professora de pré-escola e foi fundadora do grupo de apoio comunitário Moms Helps Moms, que é Mães Ajudando Mães. O amor de Tiffany por ajudar as pessoas é o motivo pelo qual McGuckin diz que sua filha iniciou um grupo. Ela queria manter as pessoas juntas se ajudando. Ela teve uma visão de que havia outras mães que precisavam de alguém com quem conversar. E esse grupo decolou como se fosse um avião e se espalhou por todo o país. Na época do caso, o grupo tinha cerca de 9.000 membros. E no dia 2 de maio de 2017, Jason Crawford, de 37 anos, descobriu a sua esposa, Tiffany Crawford, de 32, caída no banco do motorista da sua própria van, fora da casa da sua família em Cullman, cerca de 80 quilômetros ao norte de Birmingham. Ele logo ligou para o 911 dizendo que a esposa tinha levado um tiro. Quando os delegados do xerife do condado de Cullman chegaram ao local, encontraram Tiffany com um revólver rosa na mão esquerda, que o Jason disse que ela mantinha na porta do motorista para proteção. Imagens da câmera corporal do policial mostraram o que os delegados do xerife viram naquela noite, no local. Quando um dos policiais se aproximou da van e verificou o pulso esquerdo da Tiffany em busca de um pulso, o seu revólver rosa caiu de sua mão. Jason Crawford explicou aos detetives que ele e Tiffany estavam discutindo. O Crawford disse que não a deixaria entrar em casa naquela noite, então ela estava recolhendo algumas das suas roupas para trabalhar no dia seguinte. Ele disse que a última coisa que se lembra é da Tiffany dizendo que o amava. Ele se virou e entrou em casa. Ele disse que assim que fechou a porta, ouviu um tiro, um grito e depois outro tiro. Tiffany Crawford teve 2 ferimentos de bala na cabeça. Um tiro foi no lado esquerdo da mandíbula e o outro na têmpora esquerda. Pelo menos um delegado do xerife presente no local acreditava que ela havia tirado a própria vida. Os paramédicos tentaram reanimar Tiffany, mas já era tarde demais. Eles avisaram a Jason que não poderiam fazer mais nada. Antes da sua morte, a Tiffany e o Jason estavam casados há mais de 6 anos. Mas quando eles começaram a namorar, não foi exatamente o começo de um conto de fadas. Jason já estava divorciado há vários anos depois de dizer que a sua primeira esposa o traiu. A Tiffany também era casada na época, mas isso não mudou o que o Crawford sentia por ela. Ele disse que o que o atraiu nela foi o fato dela ser marcante, bonita e extrovertida, coisa que ele achava que não era. Eventualmente, a Tiffany se divorciou. Em 2011, o Jason e a Tiffany se casaram e ela se tornou a madrasta do filho do Jason, o Logan, do casamento anterior. O casal também teria uma filha logo depois e um filho no ano seguinte. E à medida que as crianças cresciam, a Tiffany era muito ativa em suas vidas. A mãe dela, Cheryl, disse que a Tiffany estava sempre envolvida com os filhos, se certificando que eles estavam felizes. Quando a Cheryl soube da morte da sua filha, ela disse que sentiu como se estivesse congelada por dentro. E desde a morte da Tiffany, a vida não tem sido a mesma para ela. Cheryl disse que Tiffany era uma pessoa que tinha um coração enorme, e ela só queria envolver todos ao seu redor e ajudá-los a encontrar alegria. Logo no início das investigações, ela dizia que não tinha por que duvidar do Jason, porque depois de tantos anos ele nunca deu motivo para isso. Ela nunca pensou que o Jason fosse culpado. Na noite do tiroteio, o filho de 5 anos do Jason e da Tiffany e a filha de 4 estavam dormindo dentro de casa. Crawford disse que seu filho Logan, então com 14 anos, também estava na casa e disse a Logan para ligar para os seus avós para chegar lá rapidamente. Assim que os pais de Crawford chegaram, os delegados do xerife no local perceberam que o Jason era filho de Rhonda Crawford, uma gerente do gabinete do xerife do condado de Cullman. Como o incidente envolveu um dos parentes próximos do seu funcionário, o xerife do condado de Cullman, Matt Gentry, visitou o local de Crawford naquela noite. O xerife Gentry disse que assim que chegou, ele falou com o legista e o legista disse que a morte da Tiffany parecia ter sido suicídio. Ele disse que a única coisa estranha é que havia 2 tiros. Gentry decidiu que, devido à ligação da mãe de Jason com seu escritório, ele queria que fosse feita uma autópsia.
Depois que os investigadores do xerife terminaram de processar a cena naquela noite, o xerife Gentry decidiu entregar o caso ao Departamento de Investigação do Estado do Alabama na manhã seguinte. Joey Parrish era o agente estadual designado para o caso. Gentry disse que até poderia ter pedido para o seu pessoal trabalhar no caso, porém ele viu um grande conflito de interesse por causa da sua ligação com a mãe do Jason. Segundo ele queria transparência. A primeira coisa que o Joey Parrish fez foi obter um mandado de busca para a van da Tiffany Crawford. Mas houve um problema. O gabinete do xerife liberou a van para a família Crawford na noite anterior. Quando Parrish chegou lá, menos de 24 horas após a morte da Tiffany, a van já havia sido limpa pelos familiares de Jason. Eles receberam permissão do gabinete do xerife. Segundo Gentry, não havia nada de valor probatório na van. Ele disse que todas as evidências necessárias já tinham sido coletadas. Quando Parrish começou a procurar mais adiante no caso da Crawford, ele descobriu rapidamente que a Tiffany estava tendo um caso com outro homem. Lindsay Luke era uma amiga íntima da Tiffany e uma das poucas pessoas que sabia do caso. A Lindsay disse que a Tiffany disse a ela que estava planejando deixar o Jason e que conseguiu um emprego em uma mercearia local para economizar dinheiro para uma nova vida. A Lindsay também nunca acreditou que a Tiffany tiraria a própria vida. Segundo ela, as pessoas que querem acabar com a própria vida não fazem planos para mudar de vida. Ela não tinha essa característica. Segundo a Lindsay, ela queria ver o mundo. A mãe da Tiffany também sabia do caso. Ela disse que falou com a Tiffany antes dela chegar em casa. Ela disse que estava indo para casa para falar com o Jason sobre seus problemas. Mas ela não estava com medo. A mãe disse que ela parecia só ansiosa. Quando Joe Parrish revisou as imagens da câmera corporal e a ligação para o 911, ele nunca ouviu Jason Crawford mencionar o caso. Parrish disse que também achava que algo estava errado com a ligação para o 911. Ele disse que o Jason estava muito frio, que ele não parecia alguém preocupado com a esposa. E houve uma pergunta que o despachante do 911 fez repetidamente e que o Crawford não respondeu. O atendente perguntou quem atirou na sua esposa, e o Parrish lembrou que ele estava evitando essa pergunta. Uma semana depois da morte da Tiffany e com a autópsia ainda pendente, Parrish trouxe o Jason Crawford para um interrogatório. Durante essa entrevista, Crawford disse que nos meses que antecederam a morte da Tiffany, notou uma mudança nela. Ele disse que ela começou a beber mais. Crawford também confirmou que Tiffany era destra, o que foi uma informação importante para o Parrish, visto que a arma foi encontrada na mão esquerda da Tiffany. Durante essa entrevista, o Crawford também compartilhou que no dia da morte da Tiffany, ele descobriu mensagens no seu computador sugerindo que ela estava tendo um caso. Ele disse que ligou para Tiffany para confrontá-la com o que ele havia descoberto, mas disse que ela negou. Algumas horas depois, a Tiffany voltou para casa com os 2 filhos. Crawford os trouxe para dentro de casa e disse para Tiffany para ficar do lado de fora. Jason Crawford explicou a Parrish que ele e Tiffany discutiram por mais de 1 hora, e quando ele insistiu que a Tiffany não tinha permissão para entrar em casa, ele disse que ela pediu que ele pegasse suas roupas de trabalho. Ele disse que estava entrando em casa, tinha acabado de fechar a porta, então ele ouviu um tiro, um grito e depois outro tiro. O Crawford disse que correu de volta para fora. Abriu a porta do motorista e ligou para o 911. Após o término da entrevista, o Crawford ficou livre para ir embora. Cerca de 1 semana depois, Jason Crawford foi trazido de volta para mais um interrogatório e concordou em fazer um teste de polígrafo. O examinador disse que as reações dele tinham sido absurdas, mas novamente a entrevista terminou sem prisão. A mãe da Tiffany continuava acreditando que o genro era inocente, mas também não acreditava que a sua filha tinha tirado a própria vida. Ela disse que nenhum dos 2 cenários entravam na mente dela. Ela disse que não queria acreditar que o Jason tinha feito isso, por ele ser filho de outra pessoa e por ainda ser o pai dos seus netos. Um atraso no laboratório de balística do estado atrasaria os resultados da autópsia de Tiffany Crawford por cerca de 1 ano. Mas quando o relatório voltou em março de 2018, o caso foi considerado homicídio. A doutora Valerie Green foi a médica legista que realizou a autópsia. Segundo ela, o que fez ela pensar que poderia haver algo mais acontecendo nesse caso foi aquele ferimento à bala no lado esquerdo da cabeça da senhorita Crawford. Green explicou que, com base na ausência de partículas de pólvora e abrasão ao redor do ferimento da têmpora esquerda, ela concluiu que o tiro foi disparado a pelo menos 25 centímetros de distância. Isso indicava que ela estava estendendo o braço para além de 25 centímetros e tentando atirar em si mesma. E ela acreditava que isso era improvável, especialmente porque o Jason relatou que encontrou a Tiffany no banco do motorista de sua própria van com a arma na mão esquerda e a porta do carro estava fechada. Ela não teria espaço para fazer isso. Em uma entrevista, foi dito a Jason que era improvável alguém não usar a sua mão mestra para atirar em si próprio com uma arma de fogo. Ele concordou e disse que a maioria era assim, mas não todas as pessoas faziam isso. A mesma coisa ele disse sobre o fato da Tiffany não ter encostado a arma no seu rosto para atirar, que isso não era normal, mas que podia acontecer. E os 2 tiros que eram raros, mas também aconteciam em casos como esse.
E havia outra coisa que preocupava a Dra. Green em relação à van. Ela se lembra de ver as fotos da porta do lado do motorista. Ela disse que não viu sangue na porta do motorista e não viu sangue no vidro. Isso levou Green a acreditar que a porta não estava fechada quando a Tiffany foi baleada. Ela disse que achava que a porta estava aberta porque o Jason estava ali. Com uma decisão de homicídio da médica legista, o investigador Joey Parrish e Jeff Roberts, o promotor público assistente do condado de Cullman na época, levaram o caso ao grande júri. O grande júri voltou com uma acusação de homicídio contra Jason Crawford. Em 21 de maio de 2018, pouco mais de um ano após a morte da Tiffany, Crawford se rendeu no gabinete do xerife do condado de Cullman, mas ele ficou sob custódia por apenas 30 minutos antes de ser libertado sob fiança. Robert Tutton e Nicholas Wetherly tornaram-se advogados de defesa do Jason Crawford. Eles obviamente disseram que acreditavam que Jason não era culpado, que Jason não tinha sangue nele e que não encontraram nada que remetesse a ele ter sido o atirador. O problema é que o Jason nunca foi testado para resíduo de bala na noite do tiroteio, e sua casa nunca foi revistada em busca de roupas ensanguentadas. Seus advogados também acreditavam que o Crawford estava dentro de casa quando os tiros foram disparados, especialmente porque o seu filho mais velho, Logan, disse aos investigadores que ouviu seu pai voltar para dentro de casa pouco antes do primeiro tiro. Mas o procurador Jeff Roberts e sua assistente Deborah Ball estavam confiantes no seu caso contra Crawford. Não havia mais ninguém que pudesse ter feito isso a Tiffany. Segundo eles, Jason era o único com motivo para fazer isso. No entanto, Roberts reconheceu que seria difícil superar o fato de que havia pelo menos um policial no local que pensava que o tiroteio era consistente com o suicídio. E também não havia nenhuma evidência física direta que ligasse Jason à morte de Tiffany. Em novembro de 2022, mais de 5 anos após a morte da Tiffany, Jason Crawford, retratado com o advogado de defesa Robert Tilton, foi a julgamento por seu assassinato. A mãe da Tiffany disse que não queria participar do julgamento. Vê o crime que matou a sua filha ser desmembrado na sua frente, então ela simplesmente foi a primeira testemunha e depois ela foi embora, ainda acreditando na inocência do Jason. A promotoria reproduziu a ligação para o 911 para o júri e mostrou algumas imagens da câmera corporal. O promotor Jeff Roberts argumentou que ele acreditava ser um suposto motivo de Crawford, raiva pelo caso da sua esposa. Um dos amigos da Tiffany testemunhou que depois de saber que a Tiffany estava traindo ele, o Jason ligou para ela e disse que ele não podia passar por isso de novo, referindo-se a como sua primeira esposa também teve um caso. Mas Crawford disse que não disse isso. A promotoria também ligou para a analista de DNA Angela Fletcher, que examinou as amostras retiradas da arma de Tiffany. Ela testemunhou que, como havia apenas vestígios de DNA detectados na arma, ela não podia dizer com certeza se havia algum DNA feminino nela. Ela tinha certeza, porém, que tanto o punho quanto o gatilho continham um DNA masculino. Ela não conseguia confirmar se o DNA masculino pertencia a Jason Crawford. O perfil era tão limitado que ela não conseguiu fazer qualquer tipo de comparação. Com tão pouco DNA detectado na arma, a promotoria argumentou que Jason Crawford deve ter limpo a arma e depois plantado na mão da Tiffany. A defesa disse que não havia provas disso. Mas talvez o testemunho mais prejudicial contra Crawford tenha vindo da médica legista, a Dra. Valerie Green. Ela contou ao júri como acreditava que o ferimento à bala na têmpora de Tiffany foi disparado a mais de 25 centímetros de distância. A defesa mostrou ao júri um depoimento pré-gravado do ex-legista-chefe do Alabama, Dr. James Lordson, dizendo que acreditava que a Sra. Crawford deu um tiro primeiro no lado esquerdo do rosto e depois no lado esquerdo da cabeça. Ele também testemunhou dizendo que não havia como saber a que distância que a arma estava quando o tiro na têmpora de Tiffany foi disparado porque o cabelo dela estava no caminho. A defesa também argumentou que a Tiffany estava passando por dificuldades emocionais e começou a consultar um psicólogo, apenas um dia antes de morrer. Os amigos de Tiffany também testemunharam que ela bebia excessivamente e que estava chateada porque o homem com quem ela teve um caso havia terminado recentemente com ela. O diário da Tiffany também foi incluído como prova, e partes dele foram lidas em voz alta para o júri. Em uma entrada datada do dia 2 de maio de 2017, dia em que ela morreu, ela escreveu: "Estou lutando para descobrir o que fazer comigo mesmo." No último dia de julgamento, Jason Crawford depôs. Ele disse ao júri que amava Tiffany e negou tê-la matado. O Crawford também testemunhou que chamou a Tiffany de um nome degradante na noite em que ela morreu. Ele disse que ele estava basicamente falando com ela como se ela não fosse humana. Ele ainda diz que sente muito porque ele sente que talvez isso tenha contribuído para o que levou ao limite, para tirar a própria vida. Após 4 dias de depoimentos, o caso foi a júri. Megan Brock foi uma das juradas. Ela disse que quando o júri entrou na sala de deliberação, vários jurados, incluindo ela mesma, ficaram em dúvida sobre a culpa do Jason Crawford. A Megan disse que o júri deliberou por várias horas antes de pedir para ouvir a ligação para o 911 novamente. E foi isso que Brock disse que selou o acordo com o grupo.
Ela disse que na ligação a operadora fica perguntando ao Jason quem atirou nela várias vezes, e quando a operadora pergunta onde estava a arma, foi então que o júri tomou uma decisão unânime. Ele disse claramente: a arma está ao lado dela. Quando na verdade a filmagem da câmera corporal mostrou segurando a arma. Por pouco, mas segurando a arma. Ou seja, o Jason colocou a arma na mão da Tiffany antes da polícia chegar. 30 minutos depois de o júri ouvir a ligação do 911, eles voltaram ao tribunal e deram o veredito. O júri considerou Jason Crawford culpado pelo assassinato de sua esposa Tiffany. Jason disse que sentiu como se aquilo não devesse acontecer. Ele disse que ficou chocado. No dia 10 de março de 2023, Jason Crawford compareceu novamente diante do juiz enquanto seus advogados alegavam sua inocência. Dessa vez, sua sogra Cheryl testemunhou novamente, mas dessa vez ela leu as evidências e finalmente estava convencida da culpa dele. Ele havia matado sua filha, e ela não sabia como Jason havia olhado nos seus olhos por 5 anos e meio depois de ter feito isso com ela. Os filhos de Jason e o pai de Tiffany estavam no banco da frente quando Cheryl leu seu depoimento, dizendo que só podia ser Jason que havia matado Tiffany, pois não havia mais ninguém lá. Ela ainda disse que esperava que algum dia ele tivesse a sabedoria e a força para dizer a verdade. O juiz então condenou Crawford a 99 anos de prisão. De acordo com a lei do Alabama, ele terá direito à liberdade condicional em 15 anos. Hoje, a mãe de Tiffany, Cheryl, quer ter certeza de que seus netos tenham um orgulho de sua mãe, e que eles nunca esqueçam quem era Tiffany e o que ela representava. Ela era apenas um anjo que desceu do céu por um curto período de tempo para nos ensinar a todos como amar, ser gentil e generoso, disse McGuckin. Atualmente, os filhos de Tiffany estão vivendo com os pais de Jason. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like e um comentário para saber se vocês estão gostando dos vídeos. Não se esqueça de compartilhar com quem vocês acham que podem gostar desse tipo de conteúdo. Se cuidem, fiquem bem, beijos.